Olá! Sabe aquela ideia de que para a gente começar a melhorar, os nossos motivos precisam ser 100% puros? Pois é, hoje a gente vai ver porque essa ideia na verdade pode acabar atrapalhando mais do que ajudando. O foco aqui vai ser outro: progresso e não perfeição. Então, para começar, imagina só abrir um livro de meditações e dar de cara com essa frase. É quase uma provocação, né? Uma ideia tão radical que faz a gente parar e pensar. Basicamente, está dizendo que se a sua intenção não for perfeita, é melhor nem tentar. Se é um disparate total, se a gente levasse isso a sério, ninguém sairia da cama nunca. Essa exigência de uma pureza absoluta é uma armadilha, sabe? É um padrão impossível que só serve para manter a gente paralisado sem conseguir dar o primeiro passo. E é exatamente por aí que a gente começa a nossa análise de hoje. Vamos mergulhar a fundo nesse conceito. O mito dos motivos puros. Essa ideia de que a gente precisa de uma intenção impecável antes de fazer qualquer movimento para melhorar de vida. E o ponto central é este, olha só. Se a gente ficar esperando os nossos motivos se tornarem perfeitos, a nossa vida simplesmente não anda. Ela fica em modo de espera. Só que a vida não espera, ela está acontecendo agora. E essa espera toda pela pureza leva a gente para um lugar bem perigoso, que é o foco da nossa próxima parte, a paralisia da perfeição. É aquele estado em que a gente fica travado, com medo de agir, porque acha que não é bom o suficiente ainda. E esse quadro aqui mostra o contraste de uma forma muito clara. De um lado, o mito, essa ideia de pureza absoluta. Do outro, a realidade de ser humano. A verdade é que ter uma mistura de motivos é normal. A gente pode querer ajudar alguém e, ao mesmo tempo, sei lá, querer um tapinha nas costas por isso. Uma coisa não anula a outra. Ok, então, se ficar esperando pela perfeição não resolve, o que resolve? A resposta é bem direta: a ação. Nessa próxima parte, a gente vai ver a solução prática que a nossa fonte de hoje apresenta para sair dessa paralisia. E aqui a gente tem um processo bem prático, em 4 passos. Primeiro, examinar. É olhar para dentro com honestidade, sabe? Entender por que a gente age e reage de certas formas. Depois, partilhar. Não guardar tudo para si. Conversar sobre o que foi descoberto com alguém de confiança, um mentor. O terceiro passo é procurar. Buscar uma orientação maior, uma direção que venha de um poder superior, seja lá o que isso signifique para cada um. E por fim, o mais crucial, agir. Usar o que foi aprendido e buscar força para fazer a coisa certa, um dia de cada vez. Todo esse processo de ação leva a um resultado muito específico, que é o grande tema de hoje: progresso e não perfeição. A meta não é virar santo da noite para o dia, mas sim caminhar numa direção melhor. E aqui está a beleza da coisa. O objetivo não é se transformar num gigante espiritual, como diz o texto. É algo muito mais real e alcançável. A gente simplesmente melhora. A gente começa a agir um pouco menos com base nos nossos piores impulsos e um pouco mais com base naquilo que temos de melhor. Essa frase é muito poderosa. Quantas vezes os nossos sentimentos enganam a gente, né? A gente pode se sentir um lixo, desanimado, mas quando olhamos para as nossas ações de forma fria, a gente percebe que sim, estamos avançando. O progresso nem sempre é sentido, mas ele pode ser visto. Bom, e tudo isso nos leva à parte prática. Como que a gente aplica isso na vida real, no dia a dia? A chave está em manter um foco diário, uma prática bem simples para não perder essa perspectiva de vista. E aqui está o resumo de tudo, a missão de cada dia. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser realista. É reconhecer essa mistura de motivos que existe dentro da gente e ativamente escolher dar força para os melhores e não alimentar os piores. É uma decisão que se toma hoje, agora. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. O que mudaria se a nossa meta diária não fosse alcançar a perfeição, mas simplesmente dar a aproximação correta? Talvez essa mudança de foco seja a verdadeira chave para destravar o nosso progresso.